Começando esse vídeo lembrando da importância da sua inscrição aqui para o canal do Professor Leonardo. Se você ainda não é um inscrito, considere se inscrever no canal, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário, isso tudo fortalece demais aqui o canal. E também me siga nas outras redes sociais, no Twitter é @profileoficial e também no Instagram, canal Profileo. E esse mês de janeiro nós tivemos um resultado bem negativo para a Bolsa de Valores, relacionado com os investimentos estrangeiros. E como esse assunto de bolsa de valores não é muito claro para a população, sempre gera alguma dúvida e interpretações equivocadas, eu gostaria de explicar algumas coisas baseado nessa notícia que foi construída pelo antagonista com base nos dados divulgados pelo Bovespa, tá bom? Saída de estrangeiros da Bolsa bate recorde em janeiro. Então essa foi a pior saída de estrangeiros desde 2006, quando a série histórica foi criada. Esse foi o pior mês de janeiro com relação à fuga de capitais estrangeiros. Segundo dados divulgados pela Bovespa, os investidores estrangeiros sacaram 2,12 bilhões de reais do segmento secundário da Bolsa somente em 31 de janeiro, dia em que o Ibovespa fechou em baixa de 1,53. No primeiro mês do ano, o mercado secundário apresenta um saldo negativo de 19,2 bilhões, tá? Então, o que isso significa? Primeiramente, o que é mercado secundário e mercado primário? O mercado primário é aquele mercado quando as empresas elas vendem as ações diretamente para os aplicadores, para os acionistas, para os investidores. E o mercado secundário é quando esses investidores vendem para outros investidores. A empresa ela só aumenta o seu capital, ela só aumenta o seu dinheiro em caixa no mercado secundário, no mercado primário, ou seja, na primeira venda. Quando a empresa ela pega as suas ações e vende para os investidores, ela aumenta a sua receita. Quando os investidores começam a fazer as trocas entre eles, venderem os papéis entre eles, a empresa não ganha absolutamente nada com isso. E no mês de janeiro, os investidores estrangeiros venderam esses papéis aqui no mercado interno e acabaram sacando esse dinheiro da Bovespa, fazendo com que o mês de janeiro fosse o pior desde 2006, o início da série histórica. Por que que isso ocorreu? Existem algumas situações, mas a Bovespa estava batendo recordes, e ao bater recordes chega um momento que é necessário você realizar os seus lucros. O que isso significa? Você vender as suas ações e pegar o dinheiro que você colocou com a valorização. Então é um movimento normal, quando o mercado está muito aquecido, quando o mercado está muito alto, é normal você vender esses papéis para embolsar o lucro. Então foi uma das coisas que ocorreram com a Bovespa. Ela estava muito alta e chegou o momento de realizar os lucros, e aí os valores começam a cair. A grande questão é que quando você começa a realizar os lucros, você pode ter um movimento que é um movimento de puxada para baixo, ou seja, a ação dos ursos. Que são os ursos? Os ursos são aqueles investidores que jogam os valores das ações para baixo, diferente dos touros. Os touros são aqueles que empurram, que jogam os valores das ações para cima. É um nome, uma metáfora que é feita no mercado de capitais, na bolsa de valores. Então você começa a ter uma ação forte dos ursos e isso pode acabar desencadeando uma queda mais acentuada no valor das ações. Uma outra coisa que também nos remete, que é interessante explicar, é esse investimento estrangeiro que muito é alardeado que vem para o país. Esse investimento estrangeiro ele vem justamente para o mercado financeiro, para o mercado de capitais, ou seja, o mercado de ações. Esse investimento ele não necessariamente acaba sendo revertido para a geração de empregos, porque quando ele vai para o mercado acionário não estão sendo gerados empregos de chão de fábrica, não estão sendo gerados empregos na linha de montagem, na expansão dos negócios. Talvez a corretora tenha que contratar mais um ou outro corretor, mas não é na expansão, não é uma geração de empregos que de fato vai combater a nossa desigualdade social e o desemprego no país. E depois, quando as empresas, esses investidores, esses aplicadores, eles já acham que os lucros chegarem a um determinado valor, eles conseguem simplesmente retirar e aplicar em outros mercados. E essa é uma dinâmica que ocorre hoje no nosso mundo. Com a internet, com o mundo globalizado, o dinheiro, o capital, ele viaja leve, sem malas e principalmente sem passaporte. Hoje o dinheiro está no Brasil, amanhã o dinheiro já está em outra praça e depois ele vai para uma terceira praça e assim o capital ele vai mudando, ele vai se movimentando em todo o planeta, porque o capitalismo hoje ele é um capitalismo predatório. Ele vai para um local e depois que esse local se
se esgota de recursos, ele simplesmente migra para um outro pasto. É como se fosse um enxame de gafanhotos. Os gafanhotos vêm, se instalam num pasto, se alimentam daquela vegetação e quando aqueles recursos eles praticamente acabam, eles mudam, eles migram e vão para outro local. É como se fossem os ETs do Independence Day. Não do segundo, mas do primeiro. Do segundo também, mas mais do primeiro. Eles vêm, consomem os recursos e depois vão embora com a sua civilização. Esse é o capital hoje em dia. O capitalismo ele funciona dessa forma. Então aprenda uma questão com relação a mercado de capitais, bolsas de valores. A bolsa estar subindo não significa absolutamente nada. A bolsa ter caído também não significa absolutamente nada. Significa que os investidores eles já atingiram seu ponto e começaram a migrar. Ah, significa que esse é o valor máximo que a bolsa de valores brasileiro vai atingir? Significa que nós estamos em um momento de pré-crise? Não necessariamente. Pode ser que a bolsa continue subindo depois. Nós não sabemos. Na verdade, ninguém sabe como funciona, como será a dinâmica da bolsa no futuro. Então, as pessoas elas têm expectativas e quando essa expectativa ela é atingida, as pessoas começam a tirar e a migrar o seu dinheiro. Outro fator, o coronavírus. No finalzinho ali de janeiro nós tivemos o coronavírus e agora, claro, os investidores é um vírus que impacta globalmente, não tem a mesma letalidade do SARS, não precisa ter todo esse desespero que está tendo, mas claro que os investidores eles precisam realizar os seus lucros, recolher o seu dinheiro e esperar para fazerem futuras aplicações enquanto nós estamos tendo esse momento de instabilidade global. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, ative as notificações e também me siga nas outras redes sociais, é @profileoficial e o Instagram é canal Profiléu.